Olá, estamos aqui de volta no terceiro episódio do Instituto da Construção Convida. Hoje estamos com o engenheiro civil Danilo Moraes, que nos vai dar a honra de trocar um pouco de informações acerca do mercado de construção civil, do papel do mestre de obras, o encarregado, enfim, aquele que vai gerir a obra e dicas, enfim. Espero que seja um bate-papo interessante, Danilo. Muito bem-vindo e eu agradeço a sua presença aqui conosco. Bacana. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que seja proveitoso, que a gente consiga bater um papo, trocar experiências, né? E Maravilha, que no final das contas a gente consiga ajudar aí. maravilha. Danilo, eu queria te perguntar, logo de início, me fala um pouco, você é engenheiro civil, né? O que é que te inspirou a fazer engenharia civil? Não, bacana. Eu sou engenheiro civil de formação, né? Conforme dito, pela Universidade Federal da Bahia. Formei em 2017, então já tenho pelo menos 10 anos entre estágio e engenharia de fato, atuando na área. Eu sou de uma família de engenheiro, né? Então, meu pai foi engenheiro civil. Isso estava dentro de casa a inspiração, né? Então, é isso, ó, querendo ou não, um estímulo familiar ali, às vezes um pouco velado, mas a gente vendo a realidade dentro de casa, a aptidão ali pela matemática, pela física, aquilo ali é natural, né? No início. Então, tanto influência familiar quanto a aptidão na área foi o que inspirou, que me fez escolher a engenharia civil, né? Muito bom. E me fale um pouco sobre a sua trajetória. Você fez a faculdade? Como é que foi o estágio? Por onde é que você passou? Conta um pouquinho aí pra gente Não, dessa não, legal. caminhada. Eu entrei na faculdade aos 18 anos, né, na Federal, e logo nisso a gente fez empresa júnior, pegada mais de gestão, projetos, tudo mais. A gente teve a oportunidade de ficar 2 a 3 anos aí focado nisso, e logo em seguida entrei na construtora aqui de Salvador, construtora local, incorporadora grande, chama Civil Construtora, né, então eu tive a experiência mesclar um pouco das áreas, né, trabalhei em incorporação imobiliária, na área de manutenção, na parte de reformas também. Então, eu fiquei 1 ano e meio lá e em seguida eu fui para essa trajetória familiar, né? Para esse caminho familiar. Comecei a trabalhar com meu pai na São Paulo Engenharia, a partir de 2016, por ali. E aí, 1 ano depois, eu vi um gap de mercado, de pequenos serviços, e comecei a empreender ali, antes mesmo de formar. Né? Abri minha construtora, a qual tenho até hoje, já faz tudo, construções e reformas. Desde então, eu atuo nessa área. Tendo uma janela que eu tive a oportunidade, fui convidado por um amigo para ser o engenheiro responsável de produção pela construção de empreendimento, né, de um mercado do ramo de atacado. E fiquei 6 meses nessa empreitada, que são obras rápidas, com metas bastante ambiciosas, né? Não tem dia, não Ah, tem noite, não tem final de semana. Experiência bem bacana também. muito legal. A engenharia tem disso, né? Você sabe a hora que chega, mas não sabe a hora que sai, porque os problemas não marcam horário, né? Exatamente. Eu entrevistei aqui uma pessoa, uma engenheira, que ela dizia o seguinte, que a rotina do engenheiro civil é algo imprevisível. Totalmente. Você faz um planejamento, quando você coloca o pé na obra, Já, as coisas totalmente. começam a acontecer e de repente você já mudou toda a sua programação, né? Pois é. Me diga uma coisa, Danilo, numa obra, obviamente, nós temos diversos atores, né? Do ajudante de pedreiro, pedreiro encarregado, mestre de obras, é muita gente para se gerir, para se administrar. É, Você acha relevante nessas grandes obras o papel do mestre, a presença do mestre de obras? O que é que você acha? 100%, 100%. Ali o mestre de obras para o engenheiro é a segurança do dia a dia, né? Você de fato ter a convicção ali de ter uma pessoa experiente, que já viveu os desafios que você está vivendo naquela obra, inúmeras outras, né? Então essa bagagem, essa experiência, né, é fundamental. Então traz tantas experiências anteriores, soluções, né? Engenharia vem de engenhar, né? É Isso. buscar soluções sempre. Uhum. Não é passo a passo, como uma fórmula ali, né? Você tem que ter a capacidade de se adaptar ao jogo de cintura, buscar soluções, e o mestre é fundamental para essas soluções de dia a dia, que não está ali no livro, né? Às vezes você não tem isso na bibliografia, mas na experiência prática do dia a dia, o mestre é essencial. Esse é um ponto, né? Da solução, das nuances do dia a dia de obra. Um outro ponto que é relevantíssimo é o comando da equipe. O comandante da equipe de obra é o mestre. Né? A gente tem a hierarquia, tem o mestre, tem os encarregados, tem os cabos de turma, tem os profissionais, tem os ajudantes, né? Os profissionais das mais diversas áreas, mas a grande referência de campo é o mestre.
né? Então é fundamental em obras, independente do porte, que a gente tenha essa liderança ali para contribuir para o engenheiro, né, para a parte de engenharia no decorrer da obra. Olha que interessante, o Danilo falou que o mestre de obras tem que ter experiência prática, né? Ou seja, ele tem que ter a vivência, né, de obra para propor soluções. A engenharia é um negócio espetacular, porque você constrói um prédio em um lugar, constrói outro igualzinho do lado e você não pode aplicar as mesmas soluções para os problemas enfrentados, né? Perfeito, Daí que vem a questão que você falou aí do engenhar. perfeito. E no nosso caso, os nossos cursos prezam por essa questão de mão na massa, né? E principalmente por essa questão de gestão, ou seja, o curso nosso de mestre de obras, ele passa desde a questão orçamentária, planejamento e execução orçamentária, passa pela leitura de projetos, que o mestre tem que saber ler um projeto, né? Até 100%. para ele entender o que é que ele vai fazer, questões como liderança principalmente, né? Que é extremamente importante, como liderar hoje em dia, né? Uma coisa que não é tão simples assim, para que o resultado seja alcançado. Perfeito. Eu estava conversando com outro entrevistado recentemente e ele me falou que o mercado da engenharia, principalmente o mercado local, está passando por uma transformação interessante. Os grandes mestres estão se aposentando. Existe um hiato aí de formação e que em breve nós vamos ter um apagão, entre aspas, dos profissionais de construção civil, ou seja, não se herdou esse conhecimento, né? Aí entra o papel do Instituto de formar esse pessoal. O que é que você acha? Você acha que é isso mesmo, que de fato Perfeito. faltou passar o bastão? Eu acho que é um processo, né, natural, assim, de todas as empresas, de todos os ramos, né, quando você tem carreiras longevas, né? Então, os mestres muitas vezes têm 30, 40, 50 anos de casa, né? Estão ali construindo e não passam, às vezes não é por mal, né? É pela dinâmica da obra, como você falou, a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair, a gente tem uma missão ali a cumprir, né? E existe de fato esse gap, assim. Então a gente tem referência de grandes mestres de Odebrecht, OAS, das incorporadoras locais, que viraram verdadeiras lendas de obra, né? E naturalmente chegou o momento deles descansarem um pouco, né? Então existem as lideranças intermediárias, mas sem dúvida alguma existe um gap, uma oportunidade. Todo gap, né, gera uma oportunidade, Sim. né, para a formação de novas lideranças, né. Então eu acho que esse ato deve existir, mas uma nova geração está chegando aí, vem sendo preparada aqui inclusive pelo Instituto, né, para poder galgar assumir essas posições de liderança de campo. É o que eu falo sempre, principalmente para aqueles futuros alunos, é que são três momentos. O momento que ele tem a percepção daquilo, o momento que ele toma a decisão e o momento que ele age. Perfeito. Uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta ele ter a percepção, eu tenho a vontade de ser mestre, se ele não decide. Não adianta ele decidir querer ser mestre se ele não age. Então, eu falo sempre isso. E que, quando a onda aparece, não dá tempo de você, eu vou aprender a surfar. Você tem que ter aprendido a surfar e ficar ali pacientemente esperando a onda. E aí, quando ela aparece, você pega essa onda. Então, é o que eu Perfeito. falo sempre. Não percam essa oportunidade de iniciar esse curso. Às vezes, o curso é um pouco longo, você não quer fazer o curso longo, mas tem outros módulos que você pode iniciar e sentir o que é a carreira do mestre de Perfeito. obras, né? Perfeito. Eu conheço mestres de obras de sucesso aí, né? Que são bem-sucedidos, fizeram uma carreira brilhante, Sim. construíram casas, têm uma vida bastante equilibrada, tudo em função do que ele ganhou ao longo da vida, né, administrando obras. Perfeito. E me diga uma coisa, você tem visto na sua caminhada mulheres desempenhando o papel de mestre ou ainda é raro isso aí? Muito pouco, de forma muito pontual, né? Eu acho que existe espaço demais para isso, né? Obviamente existem os desafios do dia a dia, a sociedade vem evoluindo nesse sentido, mas existe muito gap nesse caso, né? Eu vejo muito pouco ainda mulheres atuando nesses papéis, e a construção tem que ser cada vez mais inclusiva, né? Eu vejo movimentos de grandes empresas, de grandes construtoras, trazendo mais programas de inclusão mesmo e estimulando que as mulheres assumam esses papéis. Então hoje ainda é bastante raro. Assim. É engraçado isso porque nós temos uma demanda de mulheres que nos procuram, tá? Boa parte dessas mulheres que nos procuram para fazer o curso de mestre de obras é porque elas querem construir uma casa
E para fazer isso, elas precisam gerir uma equipe, nem que seja uma equipe pequena, mas ela precisa ter esse conhecimento para gerir essa casa, para gerir essa construção. E tem também situações de ter entrevistado mulheres que começaram como ajudante de pedreiro, cara. Perfeito. Ali com carrinho de mão, levantando parede, Imagina. fez o curso de mestre de obras, melhorou de vida, hoje é gestor de equipes. Pô, que bacana. Então, que trabalha em empresas e que fica verificando nas obras, fiscalizando as equipes e o cumprimento das metas. Mulheres. Bacana. Então, é um mercado que eu acho que está se abrindo sim, 100%. entendeu? Com certeza. E que vale a pena aquelas interessadas em, pelo menos, procure uma de nossas franqueadas, assista uma aula de degustação e verifique se de fato é isso que você quer. Show de bola. E me diga uma coisa, Danilo, qual você acha que é o perfil hoje de um bom mestre de obras? Que qualidades ou que competências ele tem que ter para poder se destacar? Bom, acho que o primeiro passo é ser desenrolado. Você tem que ser resolutivo totalmente, é o que eu falei do engenhar, né? Sim. Então, assim, o desafio do campo vão existir. Se ficar travado no problema, não vai sair dali, né? E muitas vezes você tem que ser muito ágil para dar o decorrer, não travar, né, as etapas. Então, acho que tem que ser desenrolado, isso vem com conhecimento, vem com perfil, vem com uma série de fatores, né? Então, isso é muito importante. Segundo ponto é comunicação e liderança, né? Eu juntaria essas duas competências numa coisa só, né? Porque, como eu disse, é a liderança de campo, né? Então, toda equipe, não importa se sejam 5, 10, 15 ou 1.000 pessoas, tem que respeitar o mestre como a liderança de campo, né? Então, você tem que ter uma comunicação clara, um poder de influência muito grande sobre a equipe, né? Essencialmente o respeito, como foi dito, né? Então, tem que ser alguém com uma boa gestão de pessoas, né? Que controle as variáveis ali no que diz respeito à mão de obra e toda a equipe em mãos. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa, uma mulher, um homem desenrolado, resolutivo, né? E, ao mesmo tempo, com essa capacidade de liderança e gestão de equipe muito forte. Aqui são esses dois principais pontos. Eu traria um terceiro como uma base, que aí eu acho que é um diferencial. Eu acho que esses mestres mais antigos, que a gente está vendo já fazer essa transição para uma aposentadoria, descansar, deixando esse espaço, foram extremamente importantes no dia a dia, né? Esse aspecto de controle de custo, planejamento, né, dá um viés mais analítico, né, ao projeto como um todo. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, né, que sem dúvida alguma a engenharia demanda por isso vindo do campo, né? Então, para dimensionar a equipe, para fazer um módulo ali do empreendimento. Pô, o médico fala, preciso de tanto, tanto, tanto e tanto, baseado na experiência, né? Ele tendo esses dados de forma mais explícita, né? Números, eu acho que sem dúvida alguma se torna um profissional bem mais completo. Eu estava lendo uma reportagem que falava de inspeção predial com drone, né? Então o profissional tinha que aprender a pilotar o drone e fazer inspeção predial com drone. Uma das grandes vantagens disso é que o acidente praticamente não acontece, né? Uma outra coisa também, aí já foi conversando com a engenheira que nós entrevistamos aqui, que ela falava o seguinte: hoje em dia, em cada andar da obra tem um QR Code. Então você chega com o seu celular, tira a foto do QR Code e você acessa a planta daquele andar. Atualizada. Atualizada, exatamente. Porque essa revisão de projeto, compatibilização, o negócio dá muito problema. Pois é, eu sou do tempo em que não tinha isso não. Eu sou do tempo em que você abria a planta, aí você abria a planta elétrica, se você abrisse a planta hidráulica ou em cima do arquitetônico, às vezes o pilar não batia, era uma loucura. Era loucura. Hoje você já tem essa garantia de compatibilização dos projetos, né? E atualização. E atualização, né? fundamental. E para isso, obviamente, o mestre de obras ele tem que lidar com a tecnologia, né? Com certeza. Você vê isso hoje, mestre usando celular, como é que você vê isso? Com certeza, tem que estar atualizado em relação a isso. Assim, é um movimento que hoje está muito latente, mas é coisa da última década para cá, né? Desde a época que eu trabalho na Civil, os mestres já começavam a trabalhar com tablet, né? Que tem uma visibilidade um pouco melhor, né? Sentava na sala de encarregados lá, pô, abrindo planta do computador, fazendo observações, né? Então, sem dúvida alguma, hoje é quase pré-requisito. Minimamente celular, um tablet ali é muito importante, que saiu do físico já está no digital. Muito bom, muito bom. Nós aqui prezamos muito por isso, né?
que as pessoas não parem de estudar, ou seja, a educação é algo contínuo. Então não adianta você ter somente aquele conhecimento, porque a tecnologia aparece, você precisa Perfeito, se atualizar, né? perfeito. E para o mestre, para o encarregado, isso é extremamente importante. Todos. Nós que em breve estamos lançando aqui as carreiras, né? Você começa como pedreiro, depois você avança para ser encarregado, depois você avança para ser mestre, Perfeito. né? E é esse o plano de E carreira mesmo, como você falou. Começa a ser ajudante, aí você é qualificado, vira um isso, profissional, né? Um carpinteiro, um pedreiro, enfim. Vira um encarregado, um cabo de turma, depois um encarregado isso. geral, até chegar na posição máxima do campo ali, que é o mestre, né? Exatamente, exatamente. Você teria algum conselho para dar a alguém que aspira a ser mestre de obra? Vale a pena? O que é que você aconselharia a essa pessoa que às vezes não tem experiência, não sabe que carreira seguir e de repente tem a percepção, eu quero trabalhar na construção civil, eu quero ser mestre de obras. O que é que você Perfeito. aconselharia? Assim como eu disse, o mestre é o ápice da carreira ali na construção civil, né? De campo. Então, eu aconselharia, assim, somar o máximo de experiências possíveis de campo é importantíssimo. Né? O conhecimento sempre está atualizado, como você falou, tem que estar no digital, tem que estar falando de custo, tem que estar falando de planejamento, se tornar um profissional mais completo. Essa experiência de dia a dia é fundamental também. Né? E é uma carreira, assim, como você falou, muita gente muito bem sucedida de mestre de obra. Assim, a gente ouve muitas histórias de mestre ganhando mais do que os engenheiros, né, no campo. Mestres andando de carro de luxo dentro da obra, né? Mas sempre com aquele perfil. Primeiro a chegar, último a sair, né? Extremamente comprometido. Não é algo que você consegue do dia para noite, de forma alguma. É uma carreira. Existe um plano de carreira claro. Né? Assim, diferente de outras áreas, na construção civil você tem um plano de carreira claro. Né? Se você ambicionar ser um líder, onde você pode chegar é de fato ser esse mestre de obras. E com certeza, assim, remuneração, crescimento, responsabilidade, isso acompanha também dentro dessa carreira de mestre. Então, sem dúvida alguma, eu aconselharia para quem gosta, para quem busca crescer na construção, ir por esse caminho aí de ser essa liderança que é o mestre. E no mais, gente, é educação continuada. Então, aquele mestre que só conhece A e de repente aparece um mestre que conhece A e B, Perfeito. o que conhece A e B vai ter muito mais empregabilidade do que aquele mestre que só conhece A. Perfeito. E se tem um que conhece A, B e C, esse vai ter muito mais empregabilidade. Ou seja, eu sempre costumo falar, dar um exemplo. Esse exemplo eu tirei de uma palestra que eu assisti do Murilo Gun. Ele diz o seguinte, que o Batman é o único super-herói que não tem superpoderes. E se você observar, é verdade. O que o Batman tem é um cinto de Sim. utilidades que no momento oportuno ele usa. Então, o mestre é muito parecido. O mestre resolve problemas o tempo inteiro. Então, o que é que ele precisa? De um cinto de utilidades. Que quanto mais ele investir no seu aprendizado, mais vai ter coisa no cinto de utilidade dele. Que ele vai poder usufruir no momento que ele precisa. Então, é a questão da formação continuada que a gente sempre Com bate certeza. nessa tecla, né? Que no final das contas é para tudo, Para tudo, né? para tudo, com certeza. Então, eu queria, agradeço, né, a sua percepção aí, esse bate-papo, essas informações, né? Você que começou como trabalhando nessa parte de reformas e que agora tem uma construtora e que trabalhou também, você falou que trabalhou na construção de um supermercado, Isso, exatamente, exatamente. Fez um mercado do ramo de atacado, né? Então, foi um desafio muito, muito bom. A experiência do mestre lá foi bem importante, né? A gente tinha tanto o mestre da casa quanto da nossa área. Então, ali para a tocada da equipe, num curto espaço de tempo, para dar soluções e, assim, vamos resolver. Primeiro passo é esse, vamos aqui focar nisso agora, tira todo mundo daquela frente, foca nessa para liberar outras. Então,
Isso aí foi bem legal, foi bem importante. Que é outra coisa importante, a gestão de projetos, né? Você saber definir prioridades, né? Você tem 2 ações, 3 ações, às vezes simultâneas, Perfeito. e que de repente você precisa definir o que é que Priorizar. você vai fazer primeiro. Exato. Aí tem toda aquela questão, o que é que vai me gerar caminho crítico ou não? Com certeza. Então, se eu priorizar uma atividade errada, eu posso atrasar a obra. Então, Perfeito. todo esse conhecimento é importante. É importante, a gente chegava. Assim, a gente tinha planejamento diário, semanal e mensal, né? Nesse tipo de obra, a gente tem pelo menos esses 3 níveis de planejamento. E toda sexta-feira, 2 horas da tarde, né, a gente sentava com o mestre e definia, para a próxima semana a gente tem essas atividades aqui. Como é que a gente distribui melhor? Bora dimensionar a equipe para cada frente? Então isso era muito importante eu ouvir de lá também, né? Como é que eu poderia organizar melhor para a gente entregar aquelas metas que a gente tinha, né, junto ao cliente, né, de entregas. Então vocês percebem que de fato é importante, né, que o mestre de obras esteja presente, né? É aquele elo entre o engenheiro e toda uma equipe de uma obra, né? Ou seja, tem um papel fundamental para que tudo funcione bem, tudo funcione no tempo, né? Os prazos sejam cumpridos e a obra seja entregue na mais perfeita condição de qualidade, né? E sem comprometer a segurança, né? Então, foi muito bom esse bate-papo, Danilo. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Agradeço você ter dedicado seu tempo aqui hoje para poder nos brindar com essas informações. E a você, futuro aluno do Instituto da Construção, se inspire, decida e haja. O momento é esse. Procure uma de nossas unidades, faça uma aula de degustação. Não perca essa oportunidade, porque a onda vai vir e você tem que estar preparado para surfar essa onda. Muito obrigado e até o próximo episódio de Instituto da Construção Convida.